Vamos lá! Pedido 3, frango com batata doce. Fala galera, eu sou o Cássio. Oi, eu sou o Rafael. E aí pessoal, eu sou o Alisson. E nós somos o Frango com Batata Doce Cast. Bom galera, no episódio de hoje falaremos sobre promoção de saúde. E ninguém melhor que para falar de promoção de saúde do que ela. Ela que é formada em licenciatura plena em Educação Física, tem mestrado e doutorado em Ciência da Motricidade, pós-doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Pelotas e pós-doc em Saúde Coletiva em Ciências da Motricidade pela Unesp Rio Claro. Hoje falamos com ela, Priscila Nakamura. Boa noite, Naka. Boa noite, meninos. Tudo bem com vocês? Opa, só alegria. Graças a Deus. E hoje estamos com ela, Priscila Nakamura, nossa professora da faculdade. Ela que foi encabeçada da nossa primeira parte do estágio de promoção de saúde, foi nossa professora de condicionamento físico, que eu particularmente gostei tanto que estou fazendo de Eu novo. também, 2 vezes. Eu e meu amigo, Perfeito. eu e meu amigo Rafael. Então, galerinha, agora a gente vai saber mais da Naka. Qual que foi a motivação dela, ou até mesmo o que interessou ela pela área de saúde pública? Quais foram os motivos que levou ela a seguir essa profissão, a seguir esse segmento da educação física? Bom, então na verdade esse interesse, né, na área de saúde mesmo, voltada para a área da educação física, ela surgiu no meio do meu mestrado, tá, junto com o meu orientador na época, que era o professor Dr. Eduardo Cocobon, em que a minha dissertação ela era voltada mais para a área de fisiologia do exercício do que para a parte de saúde coletiva em si. Mas a gente começou a questionar muitas coisas, né, do tipo que a área de fisiologia do exercício ele é importante, só que ele é muito restrito, ele atinge poucas pessoas. Atinge, na verdade, só os atletas, ou pessoas que estão em níveis mais elevados. E a gente estava vendo que a população estava adoecendo muito. Então, que a gente discutiu bastante sobre isso, que talvez era a hora de a gente começar a focar mais em promoção de saúde, saber como que funciona isso. Que não é algo simples, né? Que vocês já viram que é algo bem complexo. E aí, quando eu fui fazer meu doutorado, aí eu já foquei na minha tese pensando nisso mesmo, né? Tipo, quais são essas milhares de variáveis que influenciam as pessoas a praticarem ou não atividade física? Por que tem pessoas que não fazem atividade física? Será que é só motivo, sei lá, só é preguiça? Será que o problema tá só com ela? E aí a gente foi vendo que não, né? Que tanto é que na minha tese a gente verificou que o ambiente em volta da casa da pessoa, ela influencia também na participação da prática de atividade física. E aí a gente viu, e não só a gente, mas a área da atividade física e saúde começou a investigar vários fatores que influenciam a prática de atividade física. E aí tanto é que meus 2 pós-docs, eles foram bem relacionados com essa área e sempre voltado para a área de intervenção, né? Porque não adianta só a gente ficar estudando as variáveis, né, que influenciam sem a gente botar a mão na massa. Que acho que vocês que estão colocando a mão na massa, deu para perceber que não é uma coisa simples, né? É algo bem... bem complexo. É bem complicado. Você trabalha... Lidar com pessoas é foda. Na verdade, é difícil, né? E também porque a gente não tem o mesmo padrão. Tipo, não vai ter só aquelas pessoas que querem ganhar hipertrofia muscular. Era o que você estava falando no começo, né, Cássio? Eu tenho um aluno com artrite, eu tenho um aluno com osteoporose, eu tenho um aluno com desgaste na coluna... Tudo no mesmo grupo, né? Como que eu vou montar um planejamento em grupo para todos esses tipos de problemas, né? Então, acho que a minha paixão com intervenção de atividade física, ela surgiu no finalzinho da minha graduação, quando eu comecei a ter contato com as pessoas e vendo o quanto que eles... se beneficiavam mesmo, né, com a nossa prática lá. Eram pessoas de nível socioeconômico muito baixo, que não tinha poder aquisitivo para pagar uma academia ou frequentar clubes ou algo do tipo, e que hoje a gente sabe, né, que essa população é uma população de risco, porque eles não têm acesso à prática de atividade física de boa qualidade. E quando eu via
que eles realmente tinham aquelas melhoras, era algo assim, nossa, que legal, né? Eu tô fazendo a diferença na vida de alguém. Então era essa sensação que eu tive e é essa sensação que eu tenho até hoje. Então hoje eu trabalho, né? Faço aquele projeto de extensão que a gente tem na faculdade, muito mais por prazer do que por qualquer outra coisa. Vocês me acompanharam em alguns momentos nessas aulas e vocês puderam perceber o quanto que eles ficam felizes e se sentem super agradecidos, né, pela forma em que a gente cuida deles, de como eles melhoraram e tudo mais. Eu lembro que um dos relatos que eu tive quando eu era estagiária desse projeto lá em Rio Claro, era que um idoso chegou pra gente e falou assim, vocês não sabem o quão gratificante está sendo para mim participar dessa atividade, porque hoje eu consigo carregar meu neto. E antes eu não conseguia carregá-lo. E uma das coisas que me deixou mais assim é que a gente sempre faz testes, né, de avaliação para verificar se está melhorando ou não. E quando a gente foi ver o teste dele, a gente não percebia melhora no trabalho de força dele, ou né, no teste de força muscular. Então foi uma outra coisa que me intrigou muito. Falei assim, talvez esses testes tão redondos e tão específicos não sejam capazes de captar essas pequenas melhoras a nível acadêmico, vamos colocar assim. E que essas pequenas melhoras na vida deles fazem muita diferença. Tipo, eu não conseguia amarrar o meu sapato, eu não conseguia me vestir sozinho. E alguns testes não conseguem pegar esses detalhes, né, na qualidade de vida deles. Então, a partir desse momento, eu falei assim, não, é isso que eu quero estudar, é isso que eu quero fazer, e é isso que eu estudo e é isso que eu faço até hoje. O projeto Promoção Saúde com o professor Cássio Kisseri, com esse objetivo. Com diversas ações para uma vida com mais qualidade e saúde para todos. Com certeza, porque assim, igual você estava falando, eu e o Alisson, a gente tem o nosso grupo que a gente montou no WhatsApp para os nossos alunos e receber mensagens dele todo dia falando que eles conseguem fazer pequenas coisas que, pra gente que tem uma idade não tão avançada, é coisas bobas, tipo, eu levanto da cadeira sem nenhuma dificuldade, eu ando e tal. E igual... Mais ou menos. Igual, por exemplo, eu tenho a dona Ana, que ela tava cheia de umas bolinhas, só que ela é teimosa, não quis ir no médico, só que ela falou que tá sumindo. E ela falou assim, eu acho que é pela atividade física. Eu falei, eu acho que você deveria procurar o médico. Mas, se você tá associando a atividade física, ótimo, porque assim, a gente tá promovendo, a gente tá fazendo uma coisa muito legal. A gente tá com um grupo muito grande, tanto que a gente teve que falar, galera, vamos segurar um pouquinho, que senão vai ter que abrir uma outra turma, querendo ou não, vamos dar essa segurada. Mas tá sendo muito legal, a aceitação que eles têm por uma coisa diferente é muito boa, tanto que a gente tem muito relato bom de gente subindo escada, que tinha aquele famoso teto preto quando levanta, não tem mais. Principalmente, nossa, no começo, quando a gente colocava os idosos mais num chão, eles, na hora de levantar, a gente tinha que rebocar eles porque tinha dificuldade. Hoje em dia, rapaz, eles sobem que é a maravilha. Eles apostam corrida. Eles apostam corrida um com o outro. Beleza. Pra não perder, eles apostam corrida. Eu acho maravilhoso. Nossa, é uma área muito gratificante, realmente. Eu acho que... Pode falar. Chega a ser, tipo assim, eu não tive uma vivência igual vocês estão tendo, assim. A vivência que eu tive ficou muito limitada, sei lá, as 3 semanas que a gente teve de estágio, assim. E só essas 3 semanas, sério, Priscila, sempre eu e o Cássio e o Alisson, sempre que a gente pode, a gente volta e fala. Foi apaixonante. Tipo, mudou a nossa vida. Sabe, toda aquela visão, assim, de performance, estética e tudo mais, não tem mais na gente. A gente realmente pensa, quando fala de educação física, atividade física e tudo mais, no benefício da saúde, sabe? E é isso que é o nosso grande propósito, não só com esse projeto, mas com tudo que a gente anda fazendo. É mudar a cabeça das pessoas e entender que atividade física, acima de tudo, tem que ser saúde. Estética e performance tem que ser consequência. Acima tem que ser a saúde. É isso que a gente sempre discute, né? Porque como a gente é do bacharel, a gente tem esse método de estágio, né, lá na faculdade, coisa que os outros cursos não têm. Tipo, eu vou pegar a licenciatura de novo, gente, desculpa eu bater no pé da licenciatura de novo, desculpa. É que a licenciatura tá todo dia fazendo uns bagulho errado. É só pra, tipo, é mais pra
falar pra Pri mesmo, porque tipo assim, eu creio que a pessoa que ela tá na licenciatura, ela tem que entender a grandeza do curso que ela faz e a responsabilidade que ela tem diante da profissão que ela escolheu. Então, se uma pessoa ela escolhe fazer a licenciatura e ela, vamos supor, ela não quer aquela área ou ela faz só por uma segurança, eu acho que ela não compreende a real razão daquilo. E uma das coisas que eu acho que mudou também, os meninos sabem, eu sou muito da parte biomecânica, então é uma área que eu gosto muito, uma área que eu estudo bastante e tipo assim, uma área que sempre me atraiu, a área de performance, de treinamento mesmo resistido. Porém, o que mudou muito a minha visão diante disso foi eu começar o estágio de promoção de saúde, porque eu comecei a ver com outros olhos, um olho que eu já pensava nele, mas eu não conseguia enxergar aquilo dentro do contexto. Então, dentro do estágio de promoção de saúde, eu comecei a ver mesmo que foram essas 3 semanas, eu comecei a ver e enxergar mesmo a fundamental, eu falei assim, a fundamental importância que é a educação física na vida das pessoas, como a gente está vendo agora lá no nosso projeto. E isso, querendo ou não, é muito gratificante, porque se a gente busca só a estética e não importa o que a gente faça para buscar essa estética, a gente vai ter consequências lá na frente. Coisas que hoje nós novos não entendemos, mas as pessoas que a gente trabalha hoje, tanto no projeto quanto trabalhou lá no estágio de promoção de saúde, elas entendem isso. Tem o exemplo da avó do Cassinha, a Dona Zezé, um beijo se ela estiver ouvindo a gente aí. Dona Zezé foi no médico, o médico proibiu ela de fazer exercício por 2 semanas, né, porque ela estava com a pressão muito alta. E mesmo assim, mesmo proibindo ela de ir, ela não fazia os exercícios, mas ela ficava lá olhando. Aí tinha hora que ela falava assim, não gente, eu vou embora porque eu tô com vontade de fazer e se eu ficar aqui eu vou querer fazer. Aí... Porque eu vou falar uma coisa interessante, bom a lição tocou nesse ponto, o que acontece? Ela sofre de ansiedade. Ela não tem nada no coração. Ela não tem nada. Porque assim, não, eu afirmo, ela não tem nada. Porque assim, ela sempre fez atividades, nunca reclamou de nada. Ela não tinha tontura quando levantava. Ela levantava sozinha, ela corria, ela fazia todas as atividades que a gente propunha de uma maneira que ela fosse dentro do limite dela, mas que ela mesmo se colocava a fazer mais porque ela sabia que ela conseguia. E do nada o médico falou assim, você não pode que você vai infartar. Eu falei, mano, se fosse pra ela acontecer alguma coisa com ela, já era pra ter empacotado faz tempo. Ai, Cássio do céu. Não, de verdade. Porque assim... É porque vocês não viram o Cássio falando isso na frente dela. Velho. Mano, porque assim, só pra pôr um contexto, ela foi a mesma que caiu aquele dia na rua do centro, que eu te contei essa história. Porque assim, e eu falei, a gente toma o maior cuidado dos nossos alunos, a gente acompanha, tanto que a gente é em 2, 3, pra gente ter um acompanhamento individualizado, pra eles não poderem se fazerem mais do que eles conseguem, porque lógico, os idosos têm muito essa parte de competição entre si. Eu achava que isso era bobeira, mas você tá vendo na prática, meu Deus. Eles são altamente competitivos. Muito competitivos. Isso é verdade. Aí o que acontece? A gente vai, avalia eles e eles vão. Só que ela falou assim, não, eu consigo fazer mais. Eu falei, ótimo, vamos então. A gente acompanha, eles fazem. Eu falei, poxa, não faz sentido. Que se fosse pra realmente ter acontecido algum malefício, era pra ter acontecido. E ao contrário, ela teve melhoras em várias capacidades dela que estavam mais reduzidas. E eu falei, poxa, o médico, ele... Não sei, cara, às vezes Dona Pitágoras, não sei. Cássio, acho que isso acontece em todas as profissões, né? Nós temos... eu não conheço o médico da tua vó, mas talvez ele seja uma pessoa muito... Velha. Cautelosa, vamos colocar assim, tá? Porque há uns anos atrás, né, a gente não tinha essa inserção dentro dessa área de atividade física e saúde. E acho que se você conversar com pessoas mais velhas, eles terão um preconceito muito grande com a gente. Tipo, o meu irmão, ele é médico e ele fala assim, né, que meu irmão é reumatologista. Ele fala, Pri, eu tenho medo, porque eu já encontrei vários profissionais de educação física que pegavam uma pessoa com, sei lá, com artrite, artrose e não sabia o que fazer com eles. Então, como que eu vou deixar meu paciente ir para uma academia, ir para um profissional de educação física, se o cara não sabe nem o que é essa doença? Então, eu prefiro restringir a prática do que expor o meu aluno, ou o meu paciente, né? Então, às vezes, Cássio, o médico da tua avó esteja fazendo isso.
E aí o que eu aconselho você a fazer, se você tiver a oportunidade, é de conversar com o médico da tua avó. A gente falou assim, então tá, se ela tá com esses picos de pressão alta, então vamos investigar o que tá acontecendo. Porque às vezes pode ser essas crises de ansiedade e não necessariamente algo relacionado ao sistema cardiovascular dela, né? Sim, porque o que aconteceu, o que eu acho, minha tia, no dia da consulta, minha tia foi com ela. Minha tia deixou nítido, o que aconteceu foi que o médico em si, ele não soube falar de uma maneira que a pessoa entendesse. Tipo assim, ele falou de um jeito que ela falou assim, nossa, se eu fizer alguma coisa, eu vou morrer. E tipo, não soube explicar, falou assim, ó, eu estou te receitando esse repouso pra gente avaliar. Não, ela falou assim, ó, se você, essas palavras, se você fizer, você vai ter um infarto. E minha avó já ficou nervosa, já começou a ligar, aí que tá tendo isso, tá tendo aquilo, e não tinha nada. Tanto que minha mãe, como minha mãe trabalha na área da saúde, a mãe sempre faz acompanhamento também das minhas avós. Porque ela é enfermeira, então ela vai, tira pressão, ela vê os resultados e fala assim, ó, sua avó não tem nada, ela tá ótima do coração. O que aconteceu foi, acho que o modo que ele quis ajudar ela foi muito... Extremo, ligado? Foi muito extremo. É por isso que a gente sempre tem que tentar se aproximar dos médicos. É difícil? Muito difícil, assim. Tipo, até hoje eu consigo contar nos dedos os médicos que eu consegui conversar. Né? E falando, gente, vamos fazer essa parceria, porque pro paciente é muito importante a gente conversar e saber o que está acontecendo. E às vezes, cara, se você conseguir esse contato com esse médico e falar, não, pera lá, o que tá acontecendo com a minha avó? Porque parece que a pressão dela não tá tão alta assim, né? Enfim, talvez valha a pena essa conversa. E acho que esse... Porque a gente... Pode falar. Porque como, tipo assim, a gente faz o acompanhamento, a gente faz tudo dentro do padrão nosso, não faz, Alisson? A gente, tipo, a gente tenta manter tudo o mais profissional possível pra passar segurança pra eles, que a gente não tá lá simplesmente passando uma atividade, a gente tá realmente querendo promover uma melhora na saúde deles. Então, tipo assim, a gente tem a nossa avaliação, a gente faz medidas, a gente tira pressão, a gente tem o acompanhamento com a escola de Borg para saber como está sendo a intensidade de atividade para cada aluno. Então, assim, a gente tem um acompanhamento e realmente o que me deixou mais assim foi realmente ter essa opinião. Mas o que acontece? Uma coisa que a gente discutiu muito no primeiro episódio é que essa parte da área da saúde, a gente, tipo, não todos, claro, não generalizando, mas tem muitos que acaba sendo mesquinho. Porque, querendo ou não, a gente é uma roda só, a gente é um núcleo só. A gente se complementa. Sim. Igual aconteceu do caso dos fisioterapeutas sair com uma nota que pessoas da educação física não têm capacidade acadêmica de trabalhar dentro de um hospital. Isso é totalmente mentira. Totalmente mentira. Balela. E eles soltaram uma nota como se a gente só soubesse passar 3 de 15, só trabalhasse em academia. E não é assim. E não só é puxar assim. ferro, é só isso. Eu estudo 4 anos pra puxar assim, ferro. É lógico, eles tiveram uma visão muito limitada do que é educação física. Então, acredito, não todos também, mas acredito que alguns médicos ainda têm essa visão. Porque você mesmo falou que é difícil essa comunicação. E e foda. aquele negócio também, né? Tipo assim, a gente procura médico quando o problema existe já. E a gente sabe que na nossa profissão a gente consegue prevenir os problemas de acontecer. Não que a gente vai, nossa, eu tenho um profissional de educação física me acompanhando, nunca mais vou no médico. Não, é bom fazer um acompanhamento, sabe? Cuidar da saúde, faz tudo parte do processo. Mas tem gente que leva esse pé da letra. E para muitos médicos, esse tipo de gente que pensa assim é um problema. Então é melhor para os caras afinetar a gente, que é o parceiro da área deles, mano. Todo mundo aqui é biológico. Eu lembro que até a Pri tinha falado isso numa das aulas dela, eu não lembro se foi no estágio ou se foi na aula de condicionamento físico. A Pri também vai complementar isso se eu estiver falando besteira, mas essa questão do remediar é muito mais da nossa cultura, né? A gente tem muito mais a cultura de remediar quando a situação já está feia do que se prevenir. Isso é cultural nosso, né? E isso é um quadro que a gente tem que tentar mudar. Nós, como profissionais mais novos, a gente tem que colocar isso na cabeça das pessoas. Principalmente das pessoas mais velhas. Agora, né? Mas, para trazer para elas que o ganho que elas vão ter com a atividade física é imensamente maior do que o ganho que elas vão ter só se remediando. Entendeu? Ou só tomando remédio. Entendeu? E isso é fato. Só que a gente precisa dessa disseminação.
nós da área mesmo, a gente precisa dessa disseminação. O projeto Promoção Saúde com o professor Cássio Kisseri com esse objetivo. Com diversas ações para uma vida com mais qualidade e saúde para todos. Aí, Alisson, voltando ao que você falou do pessoal da licenciatura, eu acho eles muito importante que eles precisam se enxergar também como promotores de profissionais que promovam a saúde, né? Nós temos ótimos profissionais, ótimos pesquisadores que estudam isso e demonstram o quão é importante a presença do professor, né, de educação física dentro da escola, mostrando para as crianças o que é educação em saúde. Então isso tem que partir dentro das escolas mesmo, né? E não adianta eles ficarem falando, não, a gente tem que formar um cidadão. Tudo bem, mas formar um cidadão sem saber o que é saúde e como fazer as escolhas para ter uma vida saudável é complicado. Mas eu acho que assim, a gente está caminhando, acho que a licenciatura ela vem alterando, tá? A forma de olhar, a forma de agir. E vai demorar um pouco? Vai, mas eu ainda tenho esperança que as aulas de educação física voltem a ser mais frequentes do que são hoje, que hoje é ridículo o que nós temos, mas essa é uma luta da área, não só dos licenciados, mas uma luta da área da educação física, que eu acho que a gente está conseguindo mostrar para os nossos governantes, até mesmo para a população, o quanto que é importante a gente saber fazer educação em saúde. Eu acredito que hoje, com a pandemia, a gente está enxergando muito bem isso. Porque se nós fôssemos educados desde lá do ensino infantil sobre o que é educação em saúde, a gente não estaria enfrentando o que a gente está enfrentando hoje aqui no Brasil, né? Esse descaso, literalmente, com a saúde do próximo e dele mesmo, né? Não, é um absurdo, assim, porque, tipo assim, eu acho que eu lembro que um relato pessoal, assim, eu lembro que quando eu tava no ensino médio, eu nem era um aluno bom, sem maldade, eu era um dos, tipo assim, de pior pra baixo, sabe? E eu, sendo assim, eu sofria muito com ansiedade, sabe? Muito com ansiedade. Eu ficava pensando assim, se eu, que sou um aluno de pior pra baixo, tô sofrendo com ansiedade, imagina os alunos que vivem pra isso mesmo, sabe? Imagina como é que é a cabeça desse povo. E hoje, na faculdade, eu consigo entender que um trabalho de educação física feito na escola com, sabe assim, um esmero um pouco mais bonitinho do que simplesmente, olha, turma, essa aqui é uma bola e você chuta a bola e beleza, podia diminuir esse caso tão seriamente e fazer, sabe, mudar totalmente o prestígio que o profissional de educação física tem dentro da escola. Não ser simplesmente só mais um que tá lá pra cumprir tabela e ser, nossa, gente, sem esse cara aqui, a saúde mental da nossa escola vai pro lixo. Vai pro lixo. Então agora eu vou me retratar aqui, tá? Pelos outros episódios, que eu me expressei muito mal, tá? Mas eu peço desculpa ao pessoal que é da licenciatura. De verdade, eu tô falando. O meu... Nossa, Alex, eu tô até com medo de saber o que você falou. É porque esse episódio não lavou a minha indignação não é Não, é com porque o assim, curso. o que acontece? A minha indignação é com as pessoas que estão no curso que não compreendem a importância da licenciatura. Entendeu? E é por isso que eu fico mal. Às vezes eu me expressei mal nos outros episódios. Pessoal, me desculpa, por favor, mas não é contra a licenciatura. Jamais. Velho, isso que a Priscila falou, isso é importantíssimo, tá ligado? Levar essa noção para uma criança e para um adolescente de saúde dentro da escola e já fazer esse adolescente, essa criança crescer com essa visão, isso é de extrema importância para a vida dele. Agora, se você... Desculpa, Bri, eu vou ter que falar. Mas se você é da licenciatura, cara, e tá dando aula em academia, velho... Mano, vai se fuder, velho. Não, mas o louco, sabe? De verdade, cara. Chega se você arrepiar, não entende chega a arrepiar, importância Claudio, do seu raiva. curso e a responsabilidade que você tem, cara, o código de ética que você tem que seguir, velho. Mano, nossa, Se você é eu da não vou nem licenciatura e tá postando treino de peito pra alunos, só te falo isso, viu? Vou nem citar nomes não, vou deixar no Não, ar. mas deixa tipo assim, acontecer. não só, tipo, tanto na área do Deixa bacharel, mas também na acontecer. licenciatura, que nem a gente conversou em outros episódios, a gente sempre fala entre a gente, o trabalho, o inicial, sempre tem que ser um trabalho de conscientização. A pessoa tem que se entender o que aquilo pode fazer com ela, sabe? Seja numa academia, seja numa escola, independente da área. E se você não tem um trabalho de conscientização sendo feito, pra que você vai fazer alguma coisa? Então joga pra cima mesmo, ô Por isso louco. que é foda, porque assim, a pessoa que trabalha na escola,
professor de educação física, principalmente, mano, ele tá moldando jovens mentes, cara. Ele tá trazendo, porque quantas pessoas eu conheço que foram pra educação física porque tinha um professor que incentivou elas, mostrando que a área é linda, tá ligado? Um monte. O professor de educação física, ele quebra aquela chatice das aulas de matemáticas, você ficar em fila e, nossa, aquele negócio chato, você vai ser um momento descontraído, um momento seu, um momento de lazer, no meio do ambiente escolar. Não tem como ser mais bonito que isso, cara. Você cresce um cidadão melhor, sair da escola e fala, nossa, que aula legal de educação física hoje. Eu vejo a hora de chegar quinta-feira de novo pra aula de novo. Porque isso é um ponto... E a pessoa não vê isso. Isso é um Não ponto só que eu queria isso. até trazer e saber a opinião da Priscila por causa disso. Alguns episódios a gente comentou que a escola, ela é feita pra gente passar numa prova. Todas as matérias que você tem na escola, elas são feitas para você passar numa prova. Porém, tem uma matéria na escola que não é feita para você passar numa prova e é a única matéria que ela tem a chance e a oportunidade de te transformar num cidadão e numa pessoa melhor. Qual que é essa matéria? Religião. Uma ONG? Ah, sai daqui, Ô Cassim, vai dormir, vai. Beleza, a gente Sai vai seguir daqui, o programa Cassim. sem o Cássio agora. Daqui a pouco você vai falar que é moral, civil e ética, lá eu esqueci qual foi a matéria. que é. PCDC. É. Mas é educação física. Você não é cobrada educação física nos vestibulares. Mas é a única matéria que você tem dentro da escola que tem a capacidade de te transformar num cidadão e uma pessoa melhor. Não só, tipo assim, na questão da conscientização. Ô Priscila, quando você estava dando pra gente a disciplina de promoção de saúde e você comentou sobre o processo de promoção de saúde no SUS e nos PNPS, a única coisa que passava na minha cabeça era: por que eu tive que entrar na faculdade para descobrir isso? Por que eu, como cidadão, não fiquei sabendo disso na escola já? Sabe, que a minha cidade consegue promover um projeto chamado Academia da Saúde, que lá vai ter um profissional de educação física, que ele vai me ajudar. Sabe, que nem você falou no começo, assim, muita gente não tem o dinheiro para bancar uma academia. Não tem, e por causa disso acaba se acomodando nos próprios problemas e falando: eu não vou buscar uma solução porque eu não tenho verba para isso. Mas você não precisa da verba, você só precisa da iniciativa e de um ambiente que tenha toda essa conscientização de que educação física não é só campeonato e rolar bola, sabe? Precisa ter o conhecimento, na verdade. Né? O projeto Promoção Saúde com o professor Cássio Kisseri com esse objetivo. Com diversas ações para uma vida com mais qualidade e saúde para todos. A gente, aproveitando que a gente tocou nessa parte do conhecimento e tudo mais, assim, a gente que foi aluno seu, a gente tem noção dessa história, assim, mas a gente queria que você, por favor, comentasse um pouco de como foi o caso de quando você estava fazendo o seu projeto de promoção de saúde em Rio Claro e cortaram sua verba. Como que vocês resolveram esse problema? A gente passou por uns perrengues desse, né, que é justamente o quê? Mudanças de gestões, né? Que a gente tava super bem com um gestor e aí na eleição seguinte entrou o oposto. E aí geralmente o que eles fazem? Eles querem destruir tudo o que a outra gestão fez, que também é uma burrice gigantesca, né, que os nossos governantes continuam fazendo. O que a gente fez? A gente mobilizou a comunidade, que literalmente foi a mesma coisa que eu fiz em Muzambinho. E como a gente atendia várias unidades básicas de saúde em Rio Claro, e eles realmente não estavam repassando a verba que a gente tinha conseguido um edital no Ministério da Saúde, então assim, eles teriam que repassar esse dinheiro para a gente, não estavam repassando. A gente parou todas as nossas atividades e a gente foi conscientizando a população do que estava acontecendo. E que os únicos que poderiam mudar a situação do tipo, não, ter que voltar às atividades, eram eles, eram a própria comunidade. Então foi o que aconteceu. Então a comunidade de Rio Claro, eles se uniram, eles foram até a Secretaria de Saúde, chegaram no prefeito e começaram a exigir a volta das atividades físicas dentro das unidades. E em Muzambinho, pelo fato de eu ter tido essa experiência em Rio Claro, eu fiz a mesma coisa. Porque em Muzambinho, eles estavam assim, não vamos contratar um profissional de educação física, porque tem um projeto de extensão lá da Priscila que ela já atende as unidades básicas de saúde. Eu falei, não. Uma coisa é projeto de extensão que visa a formação de profissionais de educação física. Outra coisa é atender a comunidade realmente como uma intervenção proposta pelo município para promover saúde. Então são duas coisas distintas, ligadas, ok? Mas são distintas.
E eles falaram, não, a gente não vai contratar ninguém. Eu falei, então tá, então eu vou parar. E aí eu parei. Mas antes de eu parar, eu falei com todo mundo, tá? A comunidade em si, né, que era atendida, expliquei para eles o que estava acontecendo, eles compreenderam e eles realmente foram atrás dos direitos deles. Eles foram para a Secretaria de Saúde, foram pedir a volta, a contratação de um profissional de educação física e hoje a gente conseguiu. Então, assim, a comunidade não tem ideia do poder que eles têm. E isso é uma coisa que os nossos governantes não querem que eles percebam isso. Né? Que a comunidade, quando se junta para conseguir uma coisa boa, eles conseguem. Eu acho que o grande exemplo que nós temos disso é o SUS. Que a gente conseguiu o SUS com muita, não briga, mas união da comunidade. E que hoje as pessoas não estão vendo, mas o SUS está morrendo. E a comunidade não está se unindo aí para proteger o nosso sistema de saúde. Na verdade, estão discutindo... enfim. O cara não tem dinheiro nem para comprar um saco de arroz, vai querer comprar arma. É, aquele negócio, né? Tanto que, tipo assim, toda essa parte, assim, Priscila, entra nas diretrizes, né, do PNPS, trazer um empoderamento para a população, deles entenderem os direitos que ele tem, sabe? É muito mais do que só o benefício, tipo, da saúde, assim. É o benefício de entender que você, como cidadão, tem um monte de direito que você tem que estar na rua cobrando. Você merece esse tipo de coisa e a gente quer te dar esse tipo de coisa. E tem muita coisa, assim, que, tipo, em relação aos idosos. Nós temos o Estatuto do Idoso, que tem milhares de benefícios que os idosos têm e que eles não sabem. E o governo, o município, ele se preocupa em divulgar isso? Não. Fui descobrir na faculdade que isso existia, na faculdade. Imagina a tua avó. Não faz a menor ideia, Tanto que, Priscila, tipo assim, é uma coisa... Eu venho de cidade pequena, né? Então, em cidade pequena tem esse preconceito... Tipo assim, em todo lugar tem esse preconceito, mas parece que aqui em cidade pequena ele grita mais forte ainda. Que é que o professor de educação física, primeiro, muita gente não sabe a diferença de bacharel e licenciatura já. Então todo mundo já pergunta assim, mas qual escola que você vai depois? Eu tenho que estudar a licenciatura para ir para alguma escola depois. Estou formando em bacharel agora. E muita gente acha que eu vou simplesmente formar e vou ficar em academia, passando ficha de treino, assim, e o benefício é só estética. Tanto que alguém já até falou assim pra mim, mas e se chegar alguém na academia que não quer ficar grande? Eu vou dar graças a Deus, porque eu não quero, tipo assim, eu não tenho nada contra esse povo, mas eu não quero isso. Eu quero outras coisas que não sejam a estética. Eu sei que a gente ainda vai fazer, que a gente estava montando outra pauta, que a Priscila também vai estar presente somente sobre o SUS. A gente vai fazer um programa somente sobre o SUS, mostrando a importância. Tanto que eu vou fazer uma observação aqui, que se você fala que o SUS tem que acabar, eu quero que você morra queimado, só para deixar constado aqui, beleza? Mas é assim, a Pri falou dessa questão que ela sofreu essa dificuldade em Rio Claro, né, com toda essa má gestão e troca de gestão, porque os gestores das cidades, eles não entendem que a população ela necessita de um serviço contínuo, eles só entendem assim, eu entrei, eu que mando e que se fodam vocês. Eu queria saber também da Pri se ela sofreu mais alguma outra dificuldade em algum outro projeto mesmo. Pode até ser fora do SUS que você passou, Pri. Alguma coisa desse tipo, alguma outra dificuldade que você passou? Eu posso dizer assim... eu vou falar mesmo, mas enfim. Pri, aqui você pode descer a língua sem dó. Aqui você pode... Aqui todas as amarras estão soltas. Pra você ter uma ideia, o episódio que a gente fez com o Wonder, a gente decidiu na hora do começo que todo mundo ia fazer sem camisa. E foi isso, até o Wonder fez sem camisa. Tava até o Wonder sem camisa. Até o Wonder fez sem camisa. Tava muito quente, né? Nossa, por isso. tava muito Foi um quente. belo episódio. Não, é porque transbordou sensualidade aí no coisa. E a galera, tira aqui então, é isso. Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Na verdade, eu fazia parte do Conselho de Saúde de Muzambinho, né? Que acho que isso também é algo importante da gente, né? Que a gente represente a população ou defenda a população de alguma forma. Então, eu fazia parte do Conselho de Saúde e
esse ano, literalmente, eles me tiraram do conselho, tá? Por quê? Porque, literalmente, eu debatia, eu queria realmente saber as coisas, tipo assim, eles me mandavam, não a ata, né, mas, mandava a ata da reunião e já queriam que eu assinasse, ou todos os integrantes assinassem sem a gente ler. E eu acho que era uma das poucas que lia e falava assim, não, eu não entendi isso, mas por que vocês gastaram nisso? Tá? Da onde veio? E aí eles me tiraram do conselho. Fiz as minhas reclamações, então tá todo num processo aí de denúncia, enfim, mas isso é uma das coisas que a gente precisa aprender muito, que é trabalhar com essa parte de gestão. Trabalhar com político não é fácil, é muito complicado mesmo. Então acho que esse foi uma outra experiência ruim que eu tive quando eu tentei, sei lá, de alguma forma ajudá-lo, sabe? Porque, na verdade, eu quero ajudar o município, eu não quero me candidatar a nada, eu não quero ser nada, eu só quero utilizar do conhecimento que eu tenho para fazer o bem para a população de forma geral. Mas, como a gente tenta fazer isso, a gente tem o outro lado, né? Das pessoas que não querem que as pessoas saibam o que realmente está acontecendo. E acho que todo mundo sabe que, infelizmente, aqui no Brasil, a política, ela tem um poder muito forte e é complicado. Então, essa foi uma experiência ruim. O projeto Promoção Saúde com o professor Cássio Kisseri com esse objetivo. Com diversas ações para uma vida com mais qualidade e saúde para todos. Ana, eu tenho uma pergunta, porque assim, a gente sabe que você é uma grande professora, você batalhou muito para chegar onde você chegou, você tem inúmeros títulos, é uma pessoa que se dedica à comunidade. O ser mulher, assim, te dificultou alcançar alguma coisa que você queria, que você pensou assim, poxa, você sentindo no coração, falou assim, nossa, mano, se eu fosse homem, talvez eu conseguisse fazer com mais facilidade? Eu acho que eu tive muita sorte em relação a isso, porque os meus orientadores e os meus supervisores, eles em nenhum momento era tão machista assim, né? E a gente sabe que nessa área tem sim, muito machista, muito, que pega as mulheres e joga de escanteio e que tipo, não, elas não são capazes de fazer isso. Então nesse caso eu não tive problema, né? Que os meus orientadores e os meus supervisores, eles nunca deixaram de me incluir em algum trabalho grande, alguma coisa assim, pelo fato de eu ser mulher. Eu digo que hoje eu sinto mais o peso, pelo fato de eu ser mãe, né? Então tenho a Aninha, e por agora, por causa da pandemia, pelas tarefas domésticas. Que assim, por mais que o Inayan, ele me ajuda muito, ele me ajuda super, assim, mas é diferente, sabe? A gente consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. E ele mesmo fala, Pri, ó, tudo é que ele que faz o almoço e a janta, ele que cozinha. Mas limpar a casa, fazer as coisas de casa sou eu, porque ele falou, Pri, eu não quero, eu não consigo e boa. Então nesse momento eu acho que é o momento que as mulheres, quando elas ficam grávidas e têm filhos, principalmente na nossa área, né, de pesquisadora, a gente demanda muito deadlines, né, muito prazos. E aí a gente acaba passando esses prazos porque a gente tem que cuidar da criança, cuidar da casa, enfim. Eu acho que agora eu tô sentindo que o fato de ser mulher e mãe tenha me prejudicado um pouco na minha carreira. Tanto é que eu desacelerei bastante mesmo em relação à publicação de artigo, em relação à pesquisa. Tive já que recusar muito trabalho, coisa que me deixava muito chateada, que eram assim convites... Eu falei assim, nossa, como assim? Isso aqui eu não vou conseguir fazer, né? Porque esse é um outro perfil meu, eu não vou aceitar pegar um trabalho sabendo que eu não vou conseguir fazer bem feito. Então eu acabei falando não, sabendo assim que, nossa, isso ia me ajudar muito na minha carreira. E hoje eu tenho várias amigas pesquisadoras que também estão tendo filhos, que estão passando por isso. Que, querendo ou não, a área deixa você meio de escanteio, porque sabe que você talvez não vai fazer aquele trabalho tão bem feito que você fazia antes de ter a criança, ou que
a gente vai recusar porque a gente não vai ter gás para fazer no prazo que a área, ou, né, que a área exige. Então isso acho que eu tô sentindo agora. E tanto é que a Mas gente... Não, pode terminar. Pode. Aí tanto é que tem uma campanha que se tem, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que no currículo Lattes, né, a gente tenha uma aba lá, um subitem, que coloque lá qual que era o período que a gente estava grávida e até a criança completar 2 anos. Né, para mostrar o porquê que nesse período a nossa publicação diminuiu. Então, quando a gente manda para fomentos, né, para conseguir verba, que as pessoas que forem analisar o nosso currículo saibam por que nesse período a gente não publicou tanto. Então, a gente está tentando fazer... A gente não, né? Mas todas as mulheres pesquisadoras do mundo estão tentando fazer essa campanha. Porque a gente tem esse gap aí no nosso currículo por causa disso. Mas é uma coisa que eu já te falei uma vez, eu vou te falar de novo, Naka. Você tá sendo uma... Nossa, Caraca. um grande suporte, mesmo com esse tanto de limitação, você é uma professora extremamente... Nossa, eu já te falei, você é a minha professora favorita. Desculpa, professores, mas ela é a minha favorita mesmo. Tipo assim, você... Mas não só isso também, sabe? Tipo, todo esse jeito seu que você falou assim, eu gosto de fazer algo bem feito, a gente percebe que você quer isso da gente também, sabe? Você, que nem eu te falei também no áudio ontem, assim, você tira a gente da zona de conforto. No primeiro momento, é um saco. A gente fica com medo e fala, vou jogar tudo pra cima, eu não tenho o que fazer nesse trabalho aqui. Assustador demais. Aí depois... Aí depois que a gente passa, ou às vezes a gente faz de novo porque gostou muito da matéria, a gente fala assim, putz, isso aqui fez a diferença. Isso aqui fez a diferença demais. É porque a primeira parte, a primeira fase é a negação, né? Depois que a medo, negação vem, é o medo de falar, nossa. Depois que a negação vem, você parte para a parte da aceitação. Então você aceita aquilo e você fala, eu estou errado mesmo, então eu não tenho do que reclamar, ela só quer o meu melhor. Não, quando a gente entrou na faculdade, que fala assim, que a gente passava em frente à porta lá que tava escrito Priscila Nakamura, eu falava, nossa, quem que é essa professora que a gente não conhece? Sempre chegava alguém e falava assim, nossa, sabe, quando ela voltar, eu falei, meu Deus. O bicho vai pegar. Aí eu imaginava a Priscila estilo Tiamat, tá ligado? Com 7 cabeças assim, tá ligado? Chega voando, batendo as asas assim, tá ligado? Cuspindo fogo em todo mundo. Eu imaginava a Priscila desse jeito. Não, e tipo assim, realmente, tipo, ia tudo ao contrário, porque assim, as pessoas que às vezes acham a Naka dura, assim, é porque ela quer tirar o melhor que a gente tem. Ela não quer que a gente saia como profissionais que vão aceitar qualquer coisa e fazer um trabalho meia boca, até porque a gente carrega um peso grande que é de uma instituição federal. Nosso curso é 5 estrelas. A gente é referência. A gente tem que devolver pra sociedade uma coisa boa. E você sair de lá, eu aprendi mais ou menos isso, faço mais ou menos aquilo, não é bom. Principalmente porque, querendo ou não, indiretamente é o nome dela que a gente leva. E não... você aprendeu isso com quem? Aprendi com a Priscila, mas e não só isso também, tem tudo... Assim, e não é, isso não é uma realidade. E não só isso também, né, tipo assim, tipo, todo esse negócio de chacoalhar a gente, sabe, quando a gente tá na profissão e trabalhando, tipo assim, eu tô fazendo estágio numa academia aqui, e eu vejo às vezes assim, tipo, eu tô há 1 mês lá, e nesse 1 mês já chegou tanta gente que eu fiquei assim, falava assim, olha, eu tenho isso aqui na mão, eu ficava, mano, eu nem sabia que isso existe, velho, o que eu vou fazer agora? Sabe, é tirar a gente do acomodamento, do conformismo, sabe? De falar assim, putz, isso aqui não pode ser conformado, tem que sempre estar pesquisando, tem que sempre estar correndo atrás e se aperfeiçoar, mano. Empoderamento. E isso eu acho que é uma parte muito gratificante, eu acho, sabe? Porque eu agradeço a muitos professores ali dentro, alguns, né? Outros não. Alguns. Bom dia para todos, reticências. Mas eu agradeço muito a Priscila também, porque a visão que eu tenho hoje, tanto dessa... eu tinha uma visão muito técnica mesmo, tipo, do que eu queria, e querendo ou não, a Priscila ajudou muito, tanto na área de condicionamento físico, eu queria me aperfeiçoar mais nos conhecimentos que ela passou na aula, tanto na parte do estágio, de querer saber mais e procurar mais e me interessar mais por essa área da saúde, entendeu? Então isso eu agradeço a ela também, tanto que ela foi um dos pontos principais, uns pontos chaves de eu ter escolhido o tema para o meu TCC, e isso para mim eu agradeço também. Só que
será que todo mundo está disposto a ter essa cabeça de mudança ou só enxergar o professor que te cobra muito como aquele professor carrasco? Entendeu? Eu não tô falando que todo professor carrasco ele quer o melhor de você. Às vezes o professor ele é carrasco porque ele é um saco mesmo. Mas eu tô falando assim, quando o professor. Tem gente que é mas chato, quando o né? professor tenta extrair o melhor de você e você reconhece isso, você tem um avanço de conhecimento significativo a partir dessa cobrança, isso faz muita diferença. Tanto que eu queria até perguntar pra Pri, assim, óbvio, né? A Priscila, ela tem quase a minha idade, né? Quase a idade da lição, porque o Alisson é um senhor Tem já. quase a minha idade aí, conquistou muito. Não, desculpa, gente, mas a Pri tem quase a minha idade. A Pri já tá chegando nos 28 aí, né? Opa! Então, mas eu queria perguntar assim, ô Pri, quando você ingressou na carreira acadêmica, o que você mudou até hoje? Tipo, desde quando você estava lá no começo, ingressando na carreira, para o que você é hoje. O que você mudou, o que você via na Priscila lá de trás, que você conseguiu aperfeiçoar, ou você conseguiu melhorar, ou você falou assim, não, isso eu tenho que tirar da minha vida. Complexa. Só pra te ajudar a pensar assim, a gente que é aluno seu, a gente já ouviu o relato seu contando que você nadava, sabe, ao ponto de quase ser atleta. E foi um negócio que eu tava até comentando com o Cássio, tipo assim, geralmente quem era quase atleta e entra na faculdade de educação física, pensa em performance, trabalhar com esse tipo de gente. E com você rolou essa curva, você mudou da performance e foi para a área da promoção de saúde, sabe, momentos assim, momentos que você tinha tudo para ser tal coisa e falou assim, não dá pra ser isso aqui, eu preciso mudar de lado, preciso fazer outra coisa. Tá, então vamos lá. Quando eu comecei, ingressei no mestrado. Na verdade, eu entrei na faculdade muito nova, né? Então, acho que entrei com 17 na faculdade. Eu acho que eu entrei muito nova, muito imatura ainda. Então, eu penei bastante na faculdade por causa dessa minha imaturidade. Tanto é que no primeiro ano da faculdade eu quase não aparecia na faculdade. Olha, igualzinho nós, imagina. Não, mas é que eu estudava em Rio Claro e morava em São Paulo, então eu ficava muito em São Paulo. E aí, literalmente, eu ficava calculando lá o máximo de faltas que eu podia ter pra não reprovar por faltas. Igual nós na aula do não, velho. Nós na aula do não é desse jeito, desse jeitinho. Parece nós, cara, parece nós. A gente preocupa mais em fazer as faltas do que para os trabalhos. Eu era assim no primeiro ano de faculdade, e também porque eu treinava, né? Então eu nadava. E no meu primeiro ano de faculdade, eu tinha conseguido o índice para nadar o brasileiro. Então, na minha cabeça, assim, não, eu preciso decidir, assim, o máximo, se eu quero realmente seguir essa vida de atleta ou se eu quero ir pra faculdade. E aí, lógico que meus pais me guiaram muito, falando, Pri, ser atleta no Brasil não dá, ainda mais de natação, né? Então, eles meio que me forçaram a continuar estudando. E aí, no segundo ano, que aí eu comecei a ter contato mais com a parte científica, né, de iniciação científica, que eu fui me interessando por outras coisas. E digo que os projetos de extensão, eles foram muito importantes na minha vida para mostrar que a educação física não era só natação, que não era só performance, que existiam outras coisas muito interessantes. Então, por isso que eu acho super bacana os projetos de extensão. Mas, enfim, aí quando eu entrei no mestrado, no doutorado, caso vocês decidam fazer essa parte acadêmica, vocês vão perceber que é um mundo louco. É um mundo louco mesmo no sentido do quê? É altamente competitivo. Altamente, né? E como nós somos já da área da educação física e é o nosso perfil ser competitivo, então a gente sempre quer o topo. A gente sempre quer o melhor. Então eu já tive que enfrentar coisas do tipo assim, que eu achava algo desumano, sabe? Das pessoas menosprezarem as outras pessoas só porque é doutor ou só porque tem uma titulação acima e se achar o rei, né? Que a gente até chama que se acha o PH Deus ou PH Deus, alguma coisa assim, né? Que não aceitava, sei lá, uma opinião oposta da dele ou que não reconhecesse ele na rua, alguma coisa assim, sabe? Então, esse mundo... Famosa carteirada. Assim, é um mundo muito competitivo e muito assim, eu preciso sempre estar fortalecendo o meu ego. E aí, quando eu terminei meu doutorado, eu fui pro pós-doc, então quando eu fui para Pelotas, né, então é uma universidade fortíssima, né, e eu fiz com o professor Pedro Alau,
um professor fora do normal, que é ele que estava coordenando aí a pesquisa nacional do Covid. Professor super novo, ele tem 40 e poucos anos e já foi reitor de uma universidade. Então o cara é fora da casinha, então o cara é muito inteligente mesmo. Só que assim, né, tipo, é altamente competitivo. E a gente percebe, assim, não ele, tá, mas outras pessoas que eles passavam por cima das pessoas, usavam literalmente as pessoas, usavam mesmo, tipo assim, você vai fazer isso, isso, aquilo, e aí quando não me servia mais, eu descartava essa pessoa, né? Então isso daqui é muito normal na área de pós-graduação. E aí quando eu fiz meu segundo pós-doc, que eu comecei a perceber assim, eu não sei se eu quero ser essa pesquisadora de ponto, que até então eu gostaria de seguir uma carreira internacional e etc e tal. E aí eu fui percebendo que eu fui deixando a minha vida pessoal de lado. Eu literalmente trabalhava de domingo a domingo. Eu nunca tive férias, eu não tirava férias. Eu não sabia o que era viajar sem estar com o computador, sem ficar respondendo e-mails ou escrevendo artigos ou lendo artigos de domingo a domingo. Então eu não tinha vida. E literalmente eu fui descobrir como é bom ter férias quando eu passei no instituto. Que aí eu tive a primeira férias e aí a gente falou assim, não, vamos tirar essas férias. Foi quando eu comecei a perceber que a vida era muito mais do que trabalho. E que eu acho que eu não estava mais afim de ficar nesse mundo tão tóxico que é essas pessoas toda hora querendo inflar o ego e machucar todo mundo que estava à tua volta, sabe? E esquecer que a gente lida com pessoas, que as pessoas têm emoção. Então eu já vi cenas assim que você fala, gente, o que é isso? Que ridículo. Enfim, e aí eu acho que a minha grande mudança foi essa. Hoje eu tô muito focada na minha família. Quando eu recuso trabalhos, lógico que eu fico um pouco chateada, mas eu fico tranquila porque eu sei que eu tô aproveitando a minha vida e aproveitando a Ana, aproveitando o Inayã o máximo que eu posso. Né? Porque eu sei que daqui uns anos a Aninha vai bater perna, ela não vai ser uma menina que vai ficar parada, a gente quer que ela realmente voe alto. Então eu quero curtir o máximo que eu puder e aí lá pra frente eu tento retomar a minha carreira, que eu sempre quis, né, de uma forma mais, não internacional, mas que eu consiga crescer mais um pouco como pesquisadora. Então acho que essa foi a grande mudança, de eu não focar 100% em trabalho, focar o normal, vamos colocar assim. O projeto Promoção Saúde com o professor Cássio Kisseri com esse objetivo. Com diversas ações para uma vida com mais qualidade e saúde para todos. Uma pergunta aqui, qual a relação que tem a academia com a estética e da academia com a saúde, na sua opinião? Porque linkando isso, né, igual você falou, tem pessoas que não enxergam a outra como seres humanos. E a gente vê muito isso na academia. A pessoa, ela cobra de uma outra pessoa que tem uma rotina completamente, eu vou falar assim, mortal, e ela quer comparar essa pessoa com um atleta de alto nível, coisa que não tem como, entendeu? E tratar as pessoas assim como atletas, sendo que a pessoa às vezes não quer, ou a pessoa não tem condições disso, isso torna as pessoas menos humanas, né? Você trata as pessoas como menos humanos. É igual então, a Joyce falava, você tratar a pessoa só como um corpo objeto, né? Não tendo aquela, vou usar essa palavra, faz tempo que eu não uso ela, aquela dicotomia. Famosa dicotomia. Nossa, eu aprendi essa palavra na faculdade e uso muito. Dicotomia e empirismo, as duas palavras que eu mais ouvi na faculdade. E decúbito ventral também, eu uso muito. E decúbito dorsal. O cara só dorme de frente, velho, sai pra lá. Mas tipo, esse link mesmo da academia normal, da academia que a gente vê, pra academia de promoção de saúde. Então, acho que vocês devem já ter escutado falar que a gente tem umas academias bem específicas agora, né? Tipo, tem a academia da mulher, que só pode ser mulher. Tem a academia pra terceira idade, que só pode o povo da terceira idade. Por que começou a criarem
outras academias. Justamente para fugir de academias e de profissionais que foquem só em estética ou em performance. Então, assim, eu particularmente odeio academia, eu não gosto de frequentar academia justamente por causa disso. Porque você vai lá, você vê a galera, todo mundo olhando no espelho, tirando selfie, fazendo não sei o quê. Você assim, meu, para! Ai. Desculpa, Vai gente, dormir, eu peço louco. desculpa desde já, viu? O Alisson, Não, mas- o Alisson, ele veio aqui em casa, fica nós dois. Ai, cara, é maravilhoso. Não, mas é porque eu não gosto, sabe? Porque isso me incomoda, do tipo assim, a pessoa tá treinando pra ela ou tá treinando pros outros, sabe? Pros outros avaliarem, pros outros olharem. Então eu acho que isso é uma percepção que as pessoas precisam ter. E geralmente em academias que as pessoas estão procurando estética, parece que eles não estão bem longe de saúde. Porque eles já vão lá, eles já chegam ansiosos pra sempre estar tentando aumentar a carga, fazer não sei o quê, mesmo sabendo que vai lesionar. E aí eu acho que é nesse momento que nós, profissionais da educação física, a gente tem que intervir. Pode ter pessoas que podem ficar super marombadinhas, super trincados, pode, mas a gente tem que fazer isso até o limite da saúde. Porque saber que se aumentar muito a carga vai ter lesão, azar o dele, ele quer, então eu vou dar resultado para ele e depois ele se vira com essa dor. Então eu acho que nós, profissionais da educação física, é que devemos saber aonde que é o limite, né, do saudável ou não. Porque Então, e é por isso. Porque aquele negócio, né? Tipo, na academia a gente vê muito isso. A pessoa que entra na academia, quase uns 80% entra com o intuito de do físico melhor. Aí vamos supor, ela pega um treinador que tem essa mesma visão de estética saúde, digamos assim. Então ela chega num ponto que ela começa a colocar a saúde do próprio aluno em risco e fala assim, poxa, você não tá tendo ganho, vamos tomar um negocinho por fora pra ajudar? Isso não é, pra mim, isso não é educação física. Isso não tem como. Porque você sabe, você estudou, você formou, você sabe o que acontece quando você começa a colocar hormônios que o seu corpo já produz em grande quantidade. O seu corpo para de produzir eles. E quando você parar de ciclar o que você está fazendo, e o que vai acontecer com o seu corpo? A pessoa que te indicou isso, ela vai estar bem boa na vida dela, porque ela sabe desse de risco. Só que ela não te conscientiza disso. Ela te mostra o resultado final, mas ela não te mostra o que acontece a longo prazo, como é que vai ser lá na frente. Ela te mostra, você vai chegar ali e você vai estar top. Beleza, você vai curtir lá uns 5, 6 anos da sua melhor fase e depois o organismo vai cobrar a parte dele. Porque não tem como, ninguém fica invicto. A gente vê inúmeros atletas de fisiculturismo que estão pagando preço ferozmente hoje por conta disso. Por conta de sobrecarga, por conta de usar coisas que potencializavam o ganho deles. Hoje em dia eles pagam essa conta. E a conta não é Sim, pequena. porque imagina você que viveu, sei lá, hoje a nossa expectativa de vida, ela tá passando aí dos 80. E aí você chegar aos 60 anos sem conseguir fazer mais nada. Ou ter que ficar tomando 300 milhões de remédios. Então a tua qualidade de vida cai muito para só durante 5 anos você ter aproveitado o teu ápice do teu corpo, vai. Então eu acho que assim, por isso que eu acho que a formação de vocês é muito importante. E assim, e eu sei que a gente tem alguns alunos que usam e prescrevem, né, esses tipos de ajuda. Então, toda vez que eu consigo cutucar esses alunos, eu cutuco. E tento mostrar pra eles, assim, cara, você tá acabando com a tua profissão. Porque, assim, a partir do momento que você deixa esse cara doente, ele não vai querer mais te procurar. Ele vai ter que ir pro médico, sei lá. Então, o número de clientes que você tem tá diminuindo. Porque você tá deixando eles doentes. E o pior que ele vai falar pra um próximo, porque o poder do boca a boca é muito forte. Porque tanto igual o nosso boca a boca no nosso projeto foi tão forte que a gente teve que falar, galera, vamos parar um pouco, senão a gente vai começar a fazer um trabalho ruim, porque tá tendo muita demanda. E é a mesma coisa, porque a pessoa fala assim, se eu tive problema de treinar com aquele cara ali, vai nele não, vamos no outro. Você vai perder cliente, vai ficar mal falado, querendo ou não, se a sua cidade for pequena, igual a do Rafa, se você for queimado no lugar, pra você arrumar emprego depois, mano, só mudando de cidade.
É isso mesmo, mudando de cidade mesmo. Mas o problema, Cássio, é que a gente sempre vai ter uns profissionais ruins na nossa área. Sempre, O que a gente né? precisa Sempre. fazer é tentar diminuir a quantidade, porque isso vai existir em qualquer profissão. Mas eu acho que é papel nosso, como, tipo assim, eu sou super... Nossa, tô super feliz de saber que eu consegui plantar a sementinha em vocês, né? Que eu falei isso pro Rafa ontem. Em relação à promoção de saúde, vocês enxergarem o bacharel também como uma área de promoção de saúde. E que a gente tem que estar fazendo isso cada vez mais, para que a nossa área tenha muito mais profissionais bons do que profissionais ruins. E que hoje a gente ainda está meio que equilibrado, né? A gente acha muitos profissionais ruins, muitos mesmo, mas também a gente acha muitos profissionais bons, que querem fazer realmente a diferença, que querem fazer com que a área cresça e ela se fortaleça. Então, acho que vocês três estão fazendo isso perfeitamente. Espero que vocês continuem fazendo isso. E vocês estão muito de parabéns fazendo tudo isso. Mas também com uma professora dessa não tinha nem como, né? Ó, não tem nem como, cara. Mas... Não é que eu tenho Então, eu tenho uma não, pergunta eu importante. Eu não vou nem dormir Duas hoje. perguntas, na Pode verdade. fazer as suas, depois eu faço as minhas. O que você acha do treinamento resistido, no caso da musculação, para a terceira idade? E o que você acha do mesmo treinamento para crianças que estão na pré-adolescência, saindo dos seus 10 para os 12 anos, que normalmente é uma realidade que eu começo a ver muito hoje em dia, são crianças sem nenhum, né, só vai e começa a fazer academia sem nenhum auxílio, sem nenhuma pessoa ajudando, e já quer falar, não, vou pegar carga. Vou pegar a carga e o pior, a criança vai um mês, vou tomar suplemento, vou ficar grande e eu daqui 3 anos tô no palco Você mostrando minha dorsal pra todo vê a mundo. criança, ela pesa 20 quilos molhada. E não tem como. Ela, sabe? Tá, então vamos lá, tá? Para as duas populações, tanto para os idosos como para os adolescentes, o treinamento de força é super importante. Lógico que bem prescrito. Lógico que respeitando todas as alterações metabólicas e fisiológicas que tanto os adolescentes como os idosos têm. Mas pelo que vocês estão me falando, na verdade, aqueles adolescentes ou aqueles idosos que vão em academias e que não encontram bons profissionais para prescrever as atividades. Isso é um problema. Isso realmente tem muito em academia, eu escuto muito relato em relação a idosos, né? Que eles param de ir na academia porque geralmente eles saem com alguma lesão. Porque o profissional que tá lá, ele pega o mesmo treino que dá para um marombado e dá para o idoso. Né? Aí não faz sentido. Né? Então a gente sabe que as respostas, as adaptações, o tempo de recuperação é tudo diferente, tanto para os adolescentes como para os idosos. Eu sou totalmente contra esses profissionais que não estudam ou realmente não montam um treino específico, respeitando a individualidade aí, né, nos princípios do condicionamento físico dos adolescentes e dos idosos. Então isso é bem complicado e eu acho que é aí que a gente tem que entrar. Não é dar pitaco no trabalho do nosso amigo, mas se a gente tá vendo que o cara tá fazendo uma burrada dessa, de chegar e falar pro cara, meu, você sabe que daqui a uns anos esse cara aqui não vai andar porque você tá acabando com o joelho dele. Sabe? Não tem... Gente, não dá pra gente fechar os olhos. Que imagina se fosse um médico, né? De um médico vendo que o cara tá fazendo, sei lá, algum procedimento errado e vai ficar quieto. Ele vai matar mais um, mas tá tudo certo. Não. Entendeu? Então acho que a gente tem que olhar pra isso também. Eu acho que a partir do momento que as pessoas comecem a perceber que estão sendo avaliadas, que as pessoas estão vendo, tal, acho que a gente começa a se monitorar mais e estudar mais e tomar mais cuidado, eu acho, né? Enfim, é que eu... O projeto Promoção Saúde com o professor Cássio Kisseri com esse objetivo. Com diversas ações para uma vida com mais qualidade e saúde para todos. Isso que a Priscila falou é totalmente importante e eu concordei 100%. Eu tô 200% concordado aqui, mas a gente falou desde o começo do episódio e eu queria que a Pri falasse mesmo, né? A gente falou sobre a performance, sobre o que ela passou, né, na parte do SUS, mas, Pri, eu queria saber de você, assim,
o que é saúde, né? Para os nossos ouvintes, para eles saberem mesmo. Porque a gente fala, é promoção de saúde, idoso, adolescente. Mas o que é saúde? Porque a pessoa olha uma pessoa com um corpo bonito e fala, ela é saudável. Nem sempre. A pessoa olha uma pessoa gorda ou uma pessoa obesa e fala lá, é sedentário. Nem sempre. Então, assim, qual a definição de saúde para a gente poder encaixar, né, e saber linkar a promoção saúde? Então, o que é saúde? Eu já vou levantar, assim, né? Que saúde não é um conceito simples, né? Que a gente discutiu bastante na disciplina. Perfeito. Era isso. Agora começou. É que ele é algo bem complexo. Mas, assim, quando as pessoas me perguntam assim, por que é saúde pra você, né? Saúde pra mim é quando a pessoa, ela se percebe e consegue se avaliar com uma boa qualidade de vida. Tá? Esse é um conceito. Só que assim, mas esse conceito é muito simplista. Mas eu parto do princípio que para o indivíduo conseguir ter essa percepção ou essa avaliação da qualidade de vida dela, ela precisa ter educação em saúde. Ela precisa realmente ter todo o conhecimento, todo o empoderamento, né, do que afeta a saúde, para daí ela falar assim, não, isso para mim é saudável. Não, isso para mim não é. Porque a gente já discutiu, né, que é difícil a gente falar que todo mundo tem que comer 2 ovos por dia. A gente sabe que a fisiologia de cada um é diferente, que o gasto energético de cada um é diferente. Então, quando a gente fala em promoção de saúde, não dá para pensar em 2 pessoas. A gente tem que pensar no número muito grande. E, nós somos muito diferentes. Tudo bem que somos seres humanos, mas a nossa rotina, o nosso gasto energético, o nosso nível de estresse, aonde eu estou vivendo, com quem eu estou convivendo, tudo isso influencia. Então, quando a gente fala em promoção de saúde, a gente não tem que pensar só no nosso corpo. A gente tem que falar do corpo e da mente. Usar essa dicotomia. Aí, agora só falta o empirismo. Que, assim, se vocês perguntarem para esse povo que vive atrás de estética, na hora que a gente faz uma avaliação psicológica nelas, a gente vê que elas estão totalmente conturbadas, sabe? Tipo, que ela não tem saúde mental. Porque você imagina, você acorda, já tem que ficar pensando... Tipo, eu fico imaginando essas youtubers da vida, eu não sei como elas conseguem viver. Sabe, tipo, toda hora tem que ficar filmando, vendo roupa, sei lá, maquiagem e... Nossa, eu falei, Jesus, isso não é vida. Eu, particularmente, acho que não é vida. O que mais me irrita particularmente é que essas pessoas que são blogueiras fitness não sabem o quanto eles influenciam negativamente a vida dos outros. Negativamente. Eles não têm ideia. Negativamente, absolutamente. Absurdamente negativo. Ou, na verdade, eles têm ideia, Cássio. Só que eles não se importam que, pra eles estão ganhando dinheiro. Quantos deles se importam? Tipo assim, você tá se sentindo bem? Você ficou doente? Você teve alguma lesão? Nenhum deles se preocupam com isso, né? Pelo menos esses mais famosos, a gente vê que eles nem querem saber. É um treino geral pra todo mundo, ó. Quer crescer ombro? Vou te passar um treino aqui de 20 minutos, você assiste, faz igual. É isso. Sem saber sem saber seu volume, sua intensidade, o que você precisa, se você tem lesão, nada. É o treino. No outro dia, 10 centímetros a mais. Então, assim, acho que agora, ainda mais agora, né? Que durante a pandemia a gente viu crescer de uma forma exponencial esse tipo de pessoas, né? E eu acho que nós, como profissionais de educação física mais sérias, a gente precisa realmente criar estratégias para mostrar pra galera que não dá pra ficar seguindo todo mundo e que não é dessa forma. É que a gente tem que tomar cuidado. É uma coisa que eu tenho muito preconceito, mas eu tenho preconceito mesmo. É com aplicativo fitness que passa exercício. Por quê? Cara, eu penso assim, esses dias eu tava vendo uma enquete num grupo sobre educação física que a gente tem no Instagram, e tava assim, vocês da área de educação física têm medo de ser substituído pelo aplicativo? Eu falei, nem um pouco. Por quê? O aplicativo, ele não te conhece, ele não te acompanha, não sabe da sua vida, não sabe o que você precisa. Ele te dá um perfil geral, ele pergunta lá, você quer emagrecer? Qual o seu peso atual, quando você quer chegar, e mais nada, é só isso. Aí ele te não tem feedback, um treino. Oi? Não tem feedback, o aplicativo só traz o produto.
Ele te monta um treino lá e fala assim, ó, você vai chegar, em 30 dias você passa disso pra isso. Só que ele não considera o seu tipo de corpo, o seu tipo de pessoa, nada. É só assim, ó, você vai ficar daqui a aqui, se você não chegar, você simplesmente não deu certo. Nossa, isso me deixa muito estressado, essas coisas. Cássio, acho que são 2 pontos quando a gente fala da tecnologia, né? Acho que o primeiro é quando você falou, você não tem medo porque você tá estudando para ser um profissional bom. Agora, quem tem que estar com medo? Aqueles profissionais que querem só tirar nota e passar na faculdade e ter o diploma. Esses deveriam estar com medo, tá? Porque esses são os caras que os aplicativos vão pegar o serviço, o trabalho deles. Porque vai ser praticamente a mesma coisa, né? E muito mais barato. E o outro é que, assim, que nós da educação física, a gente tem que se empoderar mais em relação a fazer esses aplicativos. Porque a gente fez um estudo de quem são as pessoas que desenvolviam esses aplicativos. Eram pouquíssimos, mas pouquíssimos desenvolvidos por profissionais da educação física. E uma vantagem que a gente tem no Instituto é que a gente tem um núcleo, né, de incubadora, a gente tem o Elite, o NIT, que eles ajudam vocês e nós a criarmos materiais e conseguir patentear essas coisas. E a gente tem, assim, todo, né, a ajuda do Instituto para isso. Então, vocês 3 estão super empolgados aí em inovar e melhorar a área. Eu acho que vocês poderiam começar a pensar nisso sim, sabe? De criar algum aplicativo que ajudem a vocês, não substitua vocês, mas que possa melhorar ainda mais o trabalho de vocês e patentear isso. Aí vocês vão ficar ricos. E aí vocês podem lembrar de mim nessa hora. Todo dia. Esqueço nunca, não. Porque... E isso que a Pri falou é muito real. Do mesmo jeito que a maioria dos donos de academia não são profissionais de educação física. Eles são empresários, né? E ali dentro eles visam dinheiro. E isso é muito sinistro. Porque pegando um ponto que a Pri falou lá no começo, inúmeros profissionais da nossa área, eles se fazem ruins. Tanto da licenciatura quanto do bacharel, são aqueles que rolam a bola. E o que acontece? A oferta gera demanda. É isso mesmo? Ou é o contrário? A oferta gera demanda. Então, se a maioria dos profissionais são ruins, eu vou fazer um produto aqui que consiga substituir esses profissionais. Entendeu? E aí você consegue fazer, não vou falar uma histeria coletiva, mas esse medo no coração de alguns profissionais que entraram na faculdade, fizeram e acabou por aí. Não procuraram se aperfeiçoar. Uma coisa que a gente sempre está conversando mesmo, a gente até montou nosso grupo de estudos, montou grupo para colocar material de estudo mesmo para a gente, o quanto a gente não sabe nada dentro da faculdade. Tipo assim, eu não vou falar não sabe nada, mas assim, o conteúdo, que a gente aprende dentro da faculdade é muito básico. Ele é fundamentalmente a base para que a gente cresça. Se você ficar só na base, você não vai ter consistência como profissional. Então você precisa o quê? Erguer uma casa firme sobre essa base. Você só vai conseguir erguer essa casa se você ir se aperfeiçoando constantemente. Ah, mas quando eu vou parar de estudar? Nunca. Isso eu coloquei na minha cabeça. Eu não gostava de estudar mesmo. Tanto porque as coisas que eu estudava não me davam prazer de estudar. Eu não tinha vontade de falar, nossa, eu vou ler um livro de cálculo aqui agora. Vou destrinchar as integral aqui agora. Não gostava disso. Mas, velho, hoje eu gosto de pegar, às vezes, um livro ou um artigo e ler ele pra ver como é que é. Ou às vezes eu tenho uma dúvida e buscar a resposta para aquela dúvida. E isso é muito importante pra nossa profissão. E pra todo mundo que tá ouvindo aí, velho, se você fez faculdade e achou que parou por aí, velho, você vai ser mais um dos profissionais bosta que os aplicativos vão substituir. Tá doendo? Se tá doendo é porque eu tô falando a verdade com você. Mano, é aquele negócio, se você sai da faculdade, mano, com o conteúdo que você aprende na faculdade, você tem 6 meses de emprego. Porque depois o tempo atualiza. E você fica parado, acabou, mano. Já era. Mano, eu falo que até menos dependendo da área que você for atuar. Igual, se você for um personal mesmo e tratar com pessoas de diversos ambientes, isso vai mudar muito, entendeu? Pessoas com lesão, ou às vezes pessoas com problemas de saúde, isso vai variar muito e você vai ter que se especializar, e você vai ter que correr atrás de saber como tratar o seu cliente, entendeu? E isso é muito... eu não vou falar
eu vou falar foda, isso é muito foda, sabe? Porque a gente vê quem são os profissionais de verdade e quem são os profissionais que só rolam a bola de verdade. Você falou uma coisa muito boa, assim, né? Porque confesso que ouvi vocês três falando, tipo, a Theo também mandou umas mensagens pra mim, que eu até conversei com o Onder quando ele era coordenador, que eu tava meio que desistindo, sabe? De tentar passar um pouco mais de informações pra vocês, tentar instigar vocês a irem mais do que vocês achavam que eram capazes. Porque teve uma turma que reclamou muito, assim, da minha exigência, né? Ah, tá louco. E aí, o André falou assim, não, Pri, né? Acho que a gente tem que sempre focar nos melhores e acreditar que eles vão fazer a diferença. Eu falei, mas às vezes dá um certo desânimo, né? Porque assim, a gente demanda, eu sempre quero ler artigo, trazer coisas novas pra vocês, sabe? Mudar alguma coisa. Então, assim, todas as minhas disciplinas, todos os semestres são diferentes, elas nunca são iguais. Porque eu falo, não, agora apareceu alguma coisa nova aqui e ali. E essa turma que reclamou, eles falavam pra mim, assim, Pri, você quer que a gente saia especialista nesse tema? Eu falei, não, na verdade, eu tô dando só a base pra vocês. E eles, na hora que você falou disso mesmo, tipo assim, não, a faculdade te dá a base, tem que ser uma base muito firme. Nossa, foi perfeito. Porque não tem como a gente dar tudo pra vocês na faculdade. São só 4 anos. E, sabe, é muito pouco. E acho que na época... também o Rodolfo falou uma coisa bem legal, né? Falou assim, eu enxergo assim que a faculdade, ela vai te mostrando as portas, sabe? Ela abre a porta e fala, existe essa, assim, assim, assado, tem aquela outra. E aí, depois que a gente se formar, a gente escolhe em qual porta a gente vai entrar. Eu falei, é justamente isso, Rodolfo, sabe? E o que eu tô tentando passar para vocês, ou exigir de vocês, é a base. Não é nada muito fora da casinha, assim. Aí, quando vocês começam a falar isso, eu falo assim, não, valeu a pena, sabe? Vale a pena. Nossa, ainda bem que você não parou de ser assim. Nossa, de verdade. De verdade. Graças a Deus, Nossa, graças igual a Deus. eu te falei isso também uma vez no final da aula, que eu decidi totalmente minha área de atuação que eu quero seguir por conta de você. Eu quero trabalhar na área hospitalar porque eu quero fazer mais para as pessoas, porque eu sei que a gente pode fazer mais. Você tá no meio de uma pessoa que procura ajuda, que você tem conhecimento para ajudar ela a melhorar qualquer coisa que ela precisar, até mesmo só se for a parte psicológica. Nossa, eu só quero vir aqui conversar. É excelente, eu tenho vários alunos que gostam mais de estar lá conversando e rindo e fazendo gracinha e divertindo, só pra gente chamar atenção mesmo e continuar aquela dinâmica gostosa, que pra eles já é o melhor dia da semana. Não sei se vocês perceberam, mas no nosso projeto, a maioria lá tem depressão. E aí, na hora que você olha eles lá, você fala assim, não é possível que essa pessoa tenha depressão. E aí, na hora que você fala com os familiares, eles falam, foi a melhor coisa que aconteceu. Porque eles esperam chegar o dia da aula. Tipo, não, hoje é terça-feira, eu não posso perder. E assim, eles vão... E você vê que eles saem, sabe? Mais alegres, mais leves. Eu acho que não tem recompensa maior do que essa, sabe? Não é salário, não é nada. Acho que é bem bom. Isso, eu e o Cassim, a gente tem visto bastante. Essa semana eu falei bastante com o Cassim, porque eu tive alguns imprevistos aqui em casa e outros que estavam marcados. Mas a gente está sempre, né, toda semana a gente está aí com o projeto. E pra mim é gratificante ver isso mesmo, assim, no rosto dele, às vezes uma palavra que eles falam pra gente, um abraço, tipo, eu sei, né, que tá nesse período de pandemia, um abraço que às vezes eles demonstram que eles querem dar na gente, ou às vezes chegar mais perto, sabe, e agradecer de alguma maneira sem ser com palavras. Isso é muito, nossa, eu particularmente, cara, eu sou uma pessoa muito sensível. Nossa, e eu fico muito mexido com isso, de verdade, eu fico muito mexido com isso. Porque se a gente pensar que são vidas, que tem toda uma história por trás, até chegar nesse momento, e que talvez não tiveram a oportunidade de ter um acompanhamento assim, ou não tiveram a oportunidade de praticar, ou não sabiam os benefícios que uma atividade física traria para sua vida. E a pessoa, a partir daquele momento, entender o que significa e gostar daquilo, amar aquilo, pelo que aquilo traz de bom pra ela, não tem preço que pague isso, sabe? Porque era até uma analogia que eu ia fazer, né? Porque quando eu fazia o outro curso na outra faculdade, a gente tinha muito essa coisa de, eu vou sair daqui formado e eu vou dar carteirada onde eu passar. Eu vou trabalhar, vou ganhar meus 10 mil, sabe? Mas eu vejo que a realização financeira
eu não tô falando que ela não é necessária, não tô falando que ela é necessária, mas eu tô falando que a realização financeira ela é muito pequena perto da realização da ajuda, sabe, do apoio, do como é que chama? Do aprochego, eu não sei falar, gente. Mas tipo, de trazer uma pessoa pra perto, sabe? De se sentir um ajudante. De se sentir. Ai, gente, cadê a palavra? Fugiu. De se sentir essencial na vida daquela pessoa. Essencial, sabe? E eu falo assim, velho, conhecer as pessoas lá do projeto, tanto as poucas pessoas que a gente conheceu, né, no projeto do estágio, como as muitas pessoas que tá brotando gente do chão. Não sei da onde que tá brotando gente. Não sei. Eu não sei de onde tá vindo esse povo também, delícia, cara. gente. Hoje já apareceu mais duas e eu nem sei de onde veio. Eu falei, gente, No dia sejam da bem-vindos, entrevista eu sejam falei assim, bem-vindos. não sabia que Poços de Caldas tinha tanta gente. Porque foi saindo gente do não Nem sei eu. da onde. E assim, Isso é resultado, gente, do trabalho de vocês? Foi a entrevista que a gente deu, a lição que deu bom. Foi a entrevista, Mas todo mundo que tá aparecendo na televisão agora. mas ver esse reconhecimento, eu falo isso pro Cassinho, eu falo assim, velho, se eu pudesse, se eu tivesse condições mesmo, eu faria, tipo, várias turmas, ficaria o dia inteiro com a turma conversando, fazendo atividades, porque além dessa gratidão que eles têm, o aprendizado que a gente tem com eles é muito grande, é imenso o aprendizado que a gente tem com eles. E às vezes. É enorme. E eu lembro disso que a Priscila falou até antes da gente começar o estágio. Ele falou assim: às vezes as pessoas elas vão ali, não para fazer um exercício, mas elas vão para conversar, para socializar. Porque às vezes elas estão sozinhas em casa, a família abandonou, ou sei lá. E eles estão ali para conversar. Então, às vezes, uns são muito carentes. Então, eles vão chegar perto de você, vão querer te abraçar, vão querer conversar, vão querer falar e falar. E isso é muito verdade, sabe? E tá trabalhando com pessoas e ver essa recompensa, não tem a carteirada que você possa dar, não tem dinheiro que você possa ganhar que retribui isso. Você se sentir humano e ver que outras pessoas também são humanas nos tempos que a gente vive hoje, velho, eu falo pra todo mundo que tá ouvindo aí que é estudante de educação física, velho, seja o melhor que você pode ser, cara, e enxergue as pessoas como humanos, de verdade. Não como máquinas ou não como corpos e linhas, mas enxergue como humanos de verdade, cara. Seus alunos, seus companheiros de profissão, velho, todos são humanos e todos carecem de alguma coisa. E isso que a Priscila falou, que a definição de saúde, ela não é fácil de fazer, você ter a empatia, você ter amigos e você ter alguém com quem contar no seu meio de trabalho, ou seja, no seu meio de estudo, velho, isso contribui para a saúde de todos que estão ali no meio. Seja do aluno, seja do professor, seja de quem tá ali, cara. Isso vai contribuir para a saúde. Cara, foi Mano, lindo, faz foi isso, lindo, é foi verdade. lindo, foi lindo, foi lindo. Casa comigo, casa comigo. mesmo? Mano, eu vou na sua casa. Galera, eu tô indo na casa da lição casar comigo rapidão aqui, viu? Desculpa, gente. Não, mas acho que essa sensação é muito gostosa, assim. Acho que todas as pessoas que tiveram a oportunidade de passar no projeto e puderam ter essa sensibilidade, eu acredito que elas carreguem pra sempre, assim, né? Tipo, eu lembro da Mariana, que ela vira e mexe, quando ela pode, ela volta lá pra ver o pessoal do estágio, porque ela pegou um carinho, um amor por eles, e eles pegam um carinho muito grande por vocês. Então, eles meio que adotam vocês, né? Tipo, adota a gente como se fossem netos, enfim, filhos deles. E é bem que o Alisson falou, é gratificante você olhar nos olhos deles e você ver que eles estão felizes e são super gratos pelo que a gente tá fazendo ali, sei lá, velho, 1 hora do nosso dia, que não, sabe, não é muita coisa pra gente, mas pra eles é o acontecimento do dia, o acontecimento da semana. E eu falo assim para várias pessoas que por mais que eu estude isso e tenha estudado muito, toda vez que eu entro em contato com eles, eu aprendo muito mais. Eles me ensinam coisas assim que nenhum livro, nenhum artigo, nenhum congresso assim consegue me ensinar, sabe? Que é literalmente esse lado aí de ser humano. Que infelizmente parece que as pessoas estão virando robô, né? E tudo isso através de uma... Não que seja simples assim ou fácil assim, mas de uma coisa tão... tipo, banalizada, que é a atividade física, sabe? Sem nenhum remédio ou chá milagroso, nem nada, é só ir lá
socializar com a turma e fazer atividade, mano. E olha o tanto de benefício que vem, sabe? A gente tá falando de alguns aqui que são só, tipo, espiritual, assim, não é nem, tipo, entrando a fundo no corpo da pessoa, em tudo que ela tá evitando e tudo que ela tá melhorando nela. É mesmo. E esse lado social é super importante para eles. O projeto Promoção Saúde com o professor Cássio Kisseri com esse objetivo. Com diversas ações para uma vida com mais qualidade e saúde para todos. Eu vou fazer uma última pergunta pra Naka aqui então, pra gente não tomar muito tempo dela. Naka, o que você aconselharia para as pessoas que querem seguir por esse ramo da saúde? Seja educação física, seja enfermagem, as pessoas que tem esse carinho pelo próximo igual a gente tem, que quer fazer diferente, que não quer ser mais do mesmo, quer ser realmente o ponto fora da curva. O que você deixa de mensagem para eles? Que continue sempre estudando. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Que busquem sempre informações de fontes confiáveis, né? E não de boca a boca. Então, por isso que eu sempre incentivo vocês muito a lerem artigos, buscarem artigos, serem críticos, porque acho que é aí que vocês vão fazer a diferença, né? Porque procurar no Google e YouTube, qualquer um consegue fazer isso, mas ler um artigo e ser crítico, de falar, isso é legal, isso realmente faz sentido, eu acho que é aí que vai fazer com que nós, né, da área da saúde, realmente possamos ser o diferente. Não diferente, mas não deve ser o diferente, né? Mas que todos deveriam fazer isso. Porque a gente da área da saúde, as coisas mudam muito, 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 muito. E aí a gente tem que estar sempre atualizado. E a melhor forma de se atualizar é por meio dos artigos científicos. A melhor coisa que tem. Muito melhor você pegar e ler um artigo científico bem embasado, bem construído, do que uma notícia no Facebook. Do que o que a sua vizinha falou que o chá que ela tomou na rua fez a febre dela baixar, sei lá o que, ô louco. E eu não sei, meninas, se vocês já passaram por isso no projeto de vocês, né? Deles perguntarem alguma coisa pra vocês do que... eu vi no Face. Uma amiga minha mandou no WhatsApp. Toda hora. Esses dias a gente ficou tipo umas 2 horas só no grupo. Uma corrente no Facebook me disse que isso aqui é bom. Ficou no grupo do WhatsApp falando tipo quase 1 hora sobre dieta, o que seria mais recomendável para comer, porque a gente não é nutricionista, mas a gente tem uma noção do que seria bom ou não. Esses tempos, a gente falou a lição. Lembra quem que era que falou que não comia mais frutas vermelhas, porque o médico disse que tinha excesso de açúcar. Eu falei, gente, de onde que vocês tiraram isso? Foi a Fátima. Foi a Fátima, né? Eu falei, gente, de onde vocês estão tirando isso? Como que a cor da fruta vai ter excesso de açúcar? Nossa, aí a gente vai, explica. Quando a gente faz alguma atividade que eles querem saber, que muitas vezes eles querem saber por que a gente faz, a gente explica. Tipo, de uma maneira que seja fácil de entender. Fala assim, por que a gente tá fazendo panturrilha? Eu falo assim, porque facilita o sangue voltar, a circulação. Tenta fazer de uma maneira que eles entendam do porquê a atividade está acontecendo. Porque a gente tá fazendo alongamento, atividade pro ombro. Cara, a gente tá trabalhando com de mobilidade, pra você conseguir ter conseguir, às vezes, pegar um pote em cima da partilha que você não conseguir. Exatamente. Eles são muito curiosos e realmente, tipo... É muito gratificante você conseguir sanar a dúvida deles de uma maneira que eles consigam ver que é importante o que a gente faz, é importante eles estarem lá, e o mais importante é o apoio que eles dão pra gente acima de tudo, porque, querendo ou não, sem eles a gente não seria nada, a gente seria só uma ideia, eles adotaram a nossa ideia, e como já dizia Rorschach, ideias são a prova de bala. Ideias são a prova de bala. Agora é uma ideia poeta. Rorschach, poeta. Referência do Rorschach. Mas isso que a Pri falou também é muito importante a gente disseminar essa fase de conhecimento. Eu queria deixar um recado também para os colegas aí que estão ouvindo, que são da área acadêmica, que o nosso papel para as pessoas que nunca entraram numa faculdade, ou para as pessoas que a gente for trabalhar, elas muitas vezes não têm paciência e não sabem como ler um artigo científico. Então o nosso papel como pessoas da área acadêmica é passar da maneira mais fácil, de um entendimento mais fácil, o que a gente lê nos artigos para essas pessoas. Porque é muito fácil você cair no conto do vigário, ou você cair em fake news de WhatsApp e Facebook, justamente por falta do conhecimento, por falta de não saber onde buscar a informação, ou se souber buscar a informação, não saber interpretar essa informação. Então fica uma dica aí para todo mundo, gente, facilita
o acesso à informação de quem precisa. Se a pessoa não tem acesso a artigo científico, mostra para ela. Se ela não entende o artigo científico, explica de um jeito que ela vai entender. Esse também é nosso papel no meio acadêmico, como alunos, como professores, se alguns estiverem ouvindo a gente, e como pessoas que já passaram pelo meio acadêmico, já estão formadas. A disseminação da informação o mais fácil possível para as outras pessoas. É igual a Naka disse, você ter um curso superior, uma pós-graduação, doutorado não te faz superior a ninguém. Ao contrário, você tem uma dívida com aqueles que não puderam acessar o ensino superior. Você não é melhor que eles, você tem que ajudar eles a acessar o conhecimento, porque você teve o privilégio de ter acesso, faça o mesmo pelo outro, cara. Chegou uma hora que você tem, igual a Bruna, que a gente fez um trabalho de natação, disse, chega uma hora que você tem que começar a retribuir o seu conhecimento para a sociedade. Você é obrigado a fazer isso. Cara, você aprende muito, você tem ajuda, ajude o próximo. Seja melhor. Só isso que eu tenho para falar, galera. Desculpa. Que linda, hein, Cássio? Ah, vou nem dormir hoje à noite. Nossa, eu fiquei tocado real agora. Obrigado, cara. O projeto Promoção Saúde com o professor Cássio Kisseri com esse objetivo. Com diversas ações para uma vida com mais qualidade e saúde para todos. Mas, Pri, você tem mais alguma coisa para falar pro pessoal que tá ouvindo a gente? Algum recado que você queira deixar com eles? Algum conselho? Porque eu sei que você tem muitos conselhos para dar para as pessoas. Eu sou uma pessoa péssima para dar conselho, por sinal. Não, na verdade, assim, eu quero só parabenizá-los de novo por tudo que vocês vêm fazendo na área, assim, é bem bacana. Acho que vocês têm aí, não, vocês já estão, né, fazendo a diferença para a área. Vocês estão já cutucando aquelas pessoas que estão mais acomodadas e mostrando que, quando tem vontade, dá para fazer. Quando quer realmente fazer a diferença, quer fazer bem feito, dá para fazer. A gente sempre dá um jeito. Ainda mais nós da área da educação física, a gente sempre consegue dar um jeitinho, né? E um jeitinho bom. Então, parabéns, meninos. Continue fazendo sempre esse trabalho ótimo de vocês. E podem contar comigo sempre que precisarem. Eu estou super orgulhosa de vocês. Agora eu não durmo mais à noite mesmo. Não tem como. Ai, meu Deus do céu, velho. Galera, essa foi a entrevista com a maravilhosa Priscila Nakamura. Obrigado por ter disponibilizado esse tempo pra gente hoje, Naka. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Priscila. De coração, muito obrigado. De coração mesmo, de coração. Isso é muito... Não, obrigada a vocês pelo convite, pra meninos. E pode ter certeza que esse é o primeiro de muitos. Igual a gente já tá preparando as pautas para os próximos episódios. E a gente vai ter um que vai falar especificamente só do SUS. E a gente vai precisar muito da sua ajuda e da sua participação aqui. Vai ser essencial pra gente. Belezeira, turminha, e esse foi mais um episódio nosso. A gente espera de coração que vocês tenham gostado dele. Mas se você quiser seguir a gente e receber mais informações, Cassinho, qual que é o nosso Instagram, por favor? Galera, nosso Instagram é @frango_batatadoce_cast. Belezeira, turma. E pra quem quiser tirar alguma dúvida ou achou que a gente deu alguma gafe ou pisou na casca da banana, meu amigo Elisão, qual que é o nosso e-mail, por favor? Então, o nosso e-mail vocês podem mandar lá qualquer comentário, qualquer sugestão e os demais que o Rafael falou, vocês podem mandar lá em batatadocecast@gmail.com. É isso, turma. Gratidão. É nóis.